Muito bem, boa noite, que a graça e a paz seja com todos. A partir desse momento estamos de volta com mais um culto no seu lar, onde você acabou de ouvir a Shirley Cavalhais cantando Há uma Saída, e que há uma saída para a sua vida, meu amado ouvinte, você que nos assiste, nos acompanha pelas plataformas digitais. Nosso muito obrigado pelo carinho mesmo de estar conosco. Deus abençoe a sua vida, e se a porta parece que está fechada, acredite em Deus, e ainda há uma saída para você, para a sua família, e também para a nossa nação, para o nosso povo, para o mundo todo. Assim nós cremos no Deus verdadeiro, e se a saída não for aqui na terra, é para cima. Queremos ao encontro do Senhor, e tudo vai dar certo, pode ter certeza disso. Muito bem, parabéns para você que está fazendo data nova nesse dia de hoje. Aonde você estiver fazendo data nova, meus parabéns. Deus abençoe a sua vida, que esta data se repita por muitos e muitos anos de vida na presença do Senhor e servindo ao Senhor com alegria. Isso é muito importante. Então está aí nosso presente, os parabéns a você, e desejando muita paz, felicidade, saúde e prosperidade aqui na terra. Muito bem, boa noite, Gilmar e família, Deus abençoe. Você que está onde quer que esteja nos acompanhando, sinta-se abraçado, e desejando a você muita saúde, muita paz, muita felicidade. Falando de felicidade, vamos falar nessa noite sobre o tema Você é feliz? E é claro que a palavra de Deus, ela traz uma base, traz um conforto, e traz também uma luz que ilumina acerca desse caminho, e que todo mundo quer ser feliz e procura a felicidade. Eu não sei se você que está me acompanhando, que nos acompanha nesse momento, se você tem encontrado a felicidade, não é? Porque é um desejo da alma humana. Todo ser humano deseja ser feliz, não apenas momentos de felicidade, porque todo ser humano e todas as pessoas passam por esse momento, tem o seu momento especial de estar feliz naquele momento, mas não consegue viver a felicidade plena, justamente de permanecer nesse estado. E aí, quando nós lembramos, e é muito interessante, isso é um tema que vai no princípio da criação do ser humano e também segue durante toda a trajetória humana, na caminhada em direção a eternidade também, ou a eternidade com Deus ou sem Deus. Mas na realidade há dois tipos de eternidade, e para lá a humanidade marcha. Todos nós, todo ser humano caminha para uma eternidade, não tem como dizer que não, porque tudo tem um princípio, tem um meio e também tem um fim. Mas nessa trajetória a gente observa que há felicidade, tanto no princípio como também no meio. Agora no final, aí é outra história, aí é outra visão, é outro pensamento, é outras coisas que vai incluir como você poderá ser e viver feliz eternamente. Agora, trazendo para o princípio da felicidade, você pode ver, por exemplo, a mulher quando dá a luz a um filho, é um momento de dor crucial, é uma das piores dores que, segundo diz a ciência, é justamente a mulher dar luz a um filho, ou na linguagem popular, parir. Mas você sabe disso, depois que ela dá luz a um filho, vem o momento da felicidade, quando ela contempla justamente aquela criança que é o seu filho, que nasceu do seu ventre, está ali ela esquece o momento da dor e se alegra a partir daquele momento da contemplação justamente do fruto do seu amor, e agora trazendo esperança. E claro que a criança num lar, ela traz e ela promove felicidade até um certo tempo. Isso é bem verdade. Isso nós também produzimos, eu, você, que já passou por isso. Mas quando nós nascemos,
nossos pais nos alegraram com a gente e disseram, é um homem, é uma mulher. E isso tudo trouxe alegria, trouxe felicidade por um tempo, embora outro tempo nós podemos produzir o que não foi felicidade por consequência dos nossos atos, da nossa desobediência. Então aí causamos alguns momentos certamente de pesar para a nossa família, nossos pais precisamente, que esperavam em nós algo e a gente desobedeceu, e aí promovemos um momento de infelicidade no coração dos nossos pais, mãe e pai, e às vezes irmãos e família. Isso é na caminhada da vida que acontece essas coisas mesmos. Mas quando a gente cai na real, no estado de consciência, de compreender que erramos, consertamos. Quando nós nos voltamos, no caso de família, como estou falando, de reconhecer o nosso erro e pedir perdão ao pai, à mãe, abraçar, e claro que os pais abraçam e perdoam e aconselham para que não possamos mais cair naquele problema e levar ao problema da desobediência e de causar pesar no coração do pai, da mãe e da família. Mas, você quer ser feliz? Certamente você pode dizer sim, e certamente pode dizer onde eu encontro a felicidade. Nós vamos ver algum texto bíblico e Jesus ele falou muita coisa também acerca da felicidade. Como eu falei de felicidade, assim trazendo do princípio, meio e o fim, que é uma outra coisa, mas no princípio também da criação, nós podemos contemplar assim pela criação, o Criador achando feliz quando a gente olha para o livro da criação chamado Gênesis, que é o livro da criação do homem, da natureza, que traz os relatos de toda a obra da criação. Ali nós contemplamos Deus feliz. E também na criação do ser humano, você pode examinar isso aí. Quando eu falo Deus feliz, de toda a sua criação ele fez e disse que era bom. Ele disse, haja luz, e viu que a luz era boa. Ele separou as águas e tudo mais, e tudo que ele foi criando, você vai vendo ali, ele dizendo que era muito bom e que era bom. Então o próprio Criador, quando você cria alguma coisa também, ou produz alguma coisa que é boa, há também uma felicidade no seu coração, você se alegra com a sua criação, com o seu projeto, porque está dando certo. Isso é magnífico, isso é lindo, você se sente feliz também, satisfação no seu coração, porque está tudo dando certo muito bem. Então, a gente vê a felicidade do nosso Pai na obra da criação. Nós vemos também a criação do homem, lá no Gênesis capítulo 3, você vê também ali quando Deus forma o homem, e a gente vê também a satisfação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos que estava presente na criação do homem. E a gente vê também, após a criação do homem, o homem foi criado com o objetivo de ser feliz, também de criar, ou seja, de procriar, povoando assim a terra. Mas esse homem foi criado com o propósito de cuidar de toda a criação de Deus. É interessante que eu não vejo na Bíblia, à luz da palavra de Deus, Deus chamando o preguiçoso, nem também criando o homem com esse problema da preguiça. Isso aí não foi de Deus, pode ter certeza disso. Eu vejo Deus criando o homem para cuidar. Quando nós olhamos para Deus, Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Aí olhamos para arcanjos, serafins e anjos, que trabalham diariamente, os anjos que estão a nosso serviço, levando as nossas orações até a presença do Pai, e anjos que estão a serviço da igreja, cuidando da igreja, acompanhando a igreja. É maravilhoso ver isso. E ver o trabalhar de Deus nisso aí. E os anjos, arcanjos, querubins também estão nos céus, cuidando, louvando, da adoração, celebração ao Deus eterno. Então, meus irmãos, é interessante a gente ver os seres angelicais espirituais trabalhando. Deus também trabalhando. Aí quando alguém vai e diz, não, mas Deus trabalhou 6 dias, o 7º ele descansou. Sim, mas da obra de criação, da criação do universo, do cosmos, de toda a sua obra. Deus não ficou criando certamente outros mundos, não, Ele criou tudo que está criado
E hoje, com certeza, ele está sentado no seu trono de glória, recebendo glória, mas acompanhando o desenrolar de todos os acontecimentos proféticos, dito por ele mesmo, da sua palavra, e acompanhando o desenrolar do andar desse mundo, até justamente o momento da consumação, da plenitude, de se tornar tudo santo novamente, porque a criação do homem se perdeu, porque nós vemos, voltando para a questão da felicidade, Adão viveu um momento de felicidade, até o pecado. Eva também, porque Deus criou Adão e depois criou Eva para criar, procriar, crescer, multiplicar e povoar, encher a terra, como a terra hoje está bem povoada, com uma finalidade, certamente, de Deus, criar uma família em toda a terra, em toda a face da terra. Só que a gente for falar das questões da criação e da desobediência da criação, aí é muito tempo para a gente falar isso. Mas voltando, quero me voltar justamente para a felicidade. Mas Adão e Eva, pode crer que eles viveram um bom tempo, nós não sabemos, nenhum teólogo sabe, quanto tempo Adão e Eva viveram de felicidade. Ele justamente com a sua família, porque certamente antes de pecar também, eles já geraram filhos e tudo mais. Até o momento do pecado, que aí perderam o estado de felicidade, que era justamente viver no paraíso, reinar, aonde a gente vê, bem interessante isso aí, né? Quando Adão e Eva eles estavam pelados e não se envergonhavam, porque não havia esse sentimento de vergonha, nem precisava de roupas para se esconder, e certamente eles eram perfeitos. Não havia barriga, aquela coisa toda, a desarrumação, a desarmonia que hoje o nosso corpo tem, por consequência justamente do pecado. Mas eles viveram esse tempo de felicidade, que nós também não sabemos quanto tempo eles viveram tão felizes. Sabemos que viveram até o pecado. Após o pecado, aí perdeu esse estado de felicidade, que ficou a felicidade agora certamente momentânea. Mas a palavra do Senhor nos diz, e Jesus ele falou acerca da felicidade. Davi também, e todos os homens de Deus viveram momentos de infelicidade e momentos de felicidade. Não sabemos tanto tempo, quanto tempo, como você também vive momentos de felicidade, mas tem os momentos que não são felizes. Essa aqui é a realidade. Alcançar a felicidade plena é você estar contente com Jesus no coração, para permanecer em todos os momentos rendendo graças ao Senhor, como a palavra diz, em tudo rendem graças ao Senhor, porque isto é bom aos olhos de Deus, e porque é a vontade do Senhor. Aí é um estado também de felicidade, e um estado de reconhecimento que em tudo dá graça, e como a palavra também diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você encontra esse estado de maturidade também espiritual no Senhor, para reconhecimento e agradecimento em tudo, você render graças ao Senhor e permanecer agradecendo a Deus, e lembrando que tudo coopera, mesmo aquilo que não é bom no seu momento, na sua concepção de compreender e ver. Mas vamos voltar para o texto sagrado, para permanecer falando sobre esse tema, você é feliz? E eu pergunto, você é feliz? Talvez a gente pudesse, colocar no ar, ao vivo, você, e perguntar para muita gente, a gente ia ver um número justamente daquelas pessoas que estão à procura de felicidade, deve ser um número grande com certeza, pessoas que se dizem estarem infelizes, que é outro número, e pessoas felizes, que também é um outro número de pessoas. Então aqui nós podemos ver 3 níveis de pessoas: os que vivem felizes, os que estão à procura da felicidade, e aqueles que estão vivendo infelizmente, se achando infeliz. Então, lamentavelmente, por esse tipo de coisa, mas é a realidade da vida, que é assim mesmo, por consequência de uma palavra chamada pecado. Mas em Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, Jesus ele falou nessa passagem do Sermão da Montanha, muita coisa interessante, e uma das coisas que ele tocou justamente foi sobre bem feliz.
A palavra bem-aventurado significa bem feliz. E no versículo 8, que eu quero ler para a nossa reflexão, ou continuidade, a nossa conversa nessa noite, conversa com Deus através da palavra de Deus. Ele disse o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando nós vemos aqui esse texto, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, nós sabemos, como eu já falei, que todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer encontrar com a felicidade, e são poucos que a encontram, porque encontrar com a felicidade aqueles que procuram justamente, batem na porta correta, no lugar correto, aonde se encontra a felicidade. Se você procura bater em portas que aparentemente têm uma felicidade, mas não é felicidade, é uma porta falsa, e você vai entrar, vai participar do que há a oferecer nesse local, você pensa que está vivendo, ou que está encontrando, ou que encontrou a felicidade, e de repente é uma felicidade falsa, por apenas alguns momentos, segundos, e depois você volta a viver uma profunda infelicidade no seu coração e na sua vida, e você fica arrependido e continua a sua procura, e vai em outro lugar que chama um abismo, chama outro abismo, em outro local, e você não encontrou novamente, e se torna uma decepção, permanece a decepção no seu coração, continua decepcionado, porque foi à procura justamente da felicidade tão encantada e tão merecida, e você não encontrou. Então, nós vemos isso aí. O que, então, você pode dizer, mas o que é a felicidade? E aí a gente vê algumas coisas importantes na vida das pessoas, porque eu entendo que felicidade é um estado de alma, um estado de espírito, que tem comunhão plena com o Senhor, que tem conhecimento do Senhor, que convive com o Senhor, que anda com o Senhor, o autor da felicidade, que produziu a felicidade lá no Éden, no coração de Adão e Eva, que eles experimentaram e viveram muito tempo. Nós não sabemos o tempo que ele viveu justamente nesse estado de felicidade, no qual nós podemos contemplar na plenitude daquele que vive plenamente e é o produtor da felicidade, o nosso Deus Pai. Certamente nos céus todos são felizes. Deus, justamente como os arcanjos, querubins, serafins, anjos, todos experimentam isso aí, porque vivem no estado de gozo eterno. E você viver no estado de gozo eterno, certamente deve viver muito feliz, e na alma do ser humano, de todos nós, temos esse desejo que você tem, que todos temos, mesmo que você não queira admitir, mas já no seu coração, um vazio e um desejo seu e nosso de querermos sermos felizes e viver a essa felicidade, viver toda a vida justamente nesse estado, porque é uma coisa boa, não tenha sombra de dúvida. Então muitas vezes nós procuramos a felicidade no dinheiro e nos decepcionamos, porque o dinheiro ele é uma coisa boa, mas até certo ponto, e até uma certa quantidade. Se você procura, ou se você tem dinheiro demais, ou tem muito dinheiro, e a medida do ter, ela nunca enche, você continua à procura, e você se torna um escravo justamente disso aí, e não consegue viver a felicidade, nem desfrutar daquilo que você tem, como deveria desfrutar bem melhor. Então o dinheiro, a palavra mesmo diz que é uma raiz de muitas amarguras, ou de toda amargura, que poderá produzir no seu coração. Porque quando você tem muito dinheiro, você tem inimigo normalmente. Você não confia nas pessoas, nem mesmo nos seus. Porque é uma tentação grande, isso aí, para quem justamente não sabe trabalhar, e pessoas que estão junto de você, muitas vezes você não pode confiar. Então o dinheiro não é uma fonte de felicidade, pode ter certeza disso. O dinheiro é uma mola forte nesse mundo materialista no qual nós vivemos. Ele é uma coisa importante para vivermos socialmente, aparentemente bem, quando temos, entendeu, razoavelmente, para se arcar com as nossas responsabilidades sociais, porque nós somos seres sociais e devemos viver bem socialmente, íntegro mesmo perante a tudo que há. Então, o dinheiro, tenha certeza que ele não vai produzir um estado, não vai produzir felicidade no seu coração, ao contrário, vai ser um problema sério na sua vida. A educação, ela é uma coisa muito importante, e a educação é diferente de formação, você entende muito bem isso, porque a educação ela vem de berço, a educação ela vem do princípio,
A educação, ela está justamente em Deus, porque Deus é um Deus educado. E na criação, a gente vê essa educação, a gente vê a educação também na criação, na formação, em tudo que há nós contemplamos a educação. Então a educação, ela vem de berço. Se o seu pai é educado, seus pais, eles vão criar você na educação. Com relação à formação se adquire. Depois você vai fazer faculdade, você vai estudar, você vai aprender outras coisas secularesmente, e aí você vai se formar e se tornar o que você bem quiser, crescer na vida, intelectualmente, e também é muito bom. Mas a educação e o crescimento intelectual não vai produzir felicidade também não. Ele vai produzir uma grande responsabilidade nas nossas vidas. Na sua vida como mestre, você que é doutor, você que é mestre, você que ensina, você sabe da responsabilidade que tem. É feliz sim, porque eu volto um pouco, quero dizer que é feliz aqueles que justamente fazem o que é chamado da questão vocacional. Se você é vocacionado para lecionar nessa área, e quando você faz com amor e toda dedicação, você que é vocacionado, então isso vai produzir uma certa felicidade no seu coração, mas não total, uma total felicidade, que é o vazio que há na sua alma, que só poderá ser preenchido pelo autor da felicidade quando ele preenche a lacuna que há no seu coração. Então, a educação, eu entendo que ela não vai produzir totalmente a felicidade, tá certo? Na sua vida. Grau cultural, isso aí você vai conseguir justamente na sua caminhada intelectual, mas que também produzirá responsabilidade sobre os ombros de todos nós que assim procuramos crescermos intelectualmente. É responsabilidade, não felicidade. Responsabilidade é uma coisa totalmente diferente da felicidade, né? Então, o desenvolvimento social é uma coisa muito boa, e que aqueles que têm justiça no seu coração, Deus no coração, eles sonham, nós sonhamos com desenvolvimento social, mas também esse desenvolvimento social que nós tanto sonhamos, ele também não vai produzir uma felicidade plena no nosso coração. Até porque a gente não vê justamente a questão social, igualitária na sociedade em qual nós estamos vivendo. Então, quando nós não vemos isso, nós não estamos felizes por isso. Nós damos muitas vezes toda a nossa vida voltado para o social, para a nossa sociedade, para ver a restauração social, a mudança social, o crescimento da sociedade, pessoas justamente melhorando no seu crescimento, na humanidade, no amor, na compreensão, na educação, que é uma coisa importante socialmente, mas infelizmente às vezes a gente trabalha e pouquíssimo nós vemos mudança nas pessoas. Eu estou falando no total. Eu gosto muitas vezes de parar para analisar esse tempo mesmo. Tem lugares que a gente vê um crescimento maravilhoso nessa questão aí. Quando nós, no meu caso, que eu vivo socialmente, trabalho a vida toda, desde quando Deus me chamou para o ministério da palavra dele, eu sou voltado e amo o que faço socialmente, não por interesse de materialmente ou em dinheiro, mas querendo ver o bem-estar das pessoas socialmente. Toda a vida fui envolvido em associativismo, cooperativismo, tudo isso aí, a vida toda, em igreja e na sociedade, nós querendo ver o bem-estar melhor justamente da comunidade na qual eu estou passando pela missão e com compromisso de vida, de estar o período de Deus em cada comunidade. É interessante, por onde já passei, em muitos lugares que em pouco tempo sonhamos e vimos acontecer justamente socialmente uma transformação magnífica na sociedade. Isso Deus me deu assim a bênção de passar em alguns lugares e ver isso acontecer. O que ainda em Mirandiba não vi totalmente. Parece que a gente vive malhando até mesmo em ferro frio, e isso, falando socialmente, não vai produzir felicidade,
Porque nós trabalhamos, nós sonhamos, nós queremos uma sociedade justa, uma sociedade diferente, uma sociedade educada, uma sociedade que prime pelos princípios éticos e morais, não imorais, é moral, entendeu? Justamente na sociedade, e isso a gente muitas vezes não estamos vendo. Então eu pergunto muitas vezes para mim mesmo e também a Deus, o que é que estou fazendo se a coisa não está acontecendo tanto quanto nós almejamos que estejam? Será que esse lugar é diferente dos demais? O que é que acontece? Será que o que nós ensinamos, batalhamos, não vem? O que é que acontece? Então, há uma interrogação nisso tudo aí também. Mas sabendo que socialmente essa é uma parcela que nós temos que dar onde Deus nos plantou para estarmos. Mas nós sonhamos com isso aí, com a justiça e com o desenvolvimento social, de maneira que todas as famílias, ou que uma boa parte das famílias vivam bem. E se melhorar, elas vão ter um momento de felicidade. Felicidade. E é a procura que muitas pessoas estão. Então, você sabe que nada disso que falei vai produzir felicidade no seu coração. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados os limpos de coração. Aqui agora tem um segredo. Como vai o seu coração? Essa questão do coração, os limpos de coração, serão bem-aventurados, serão bem felizes. O que há no seu coração, meu amado? Seu coração está voltado para onde, para quem? Ele está ocupado com quem? Ah, meus amados, aqui é uma coisa que nós precisamos de pensar. Porque o seu coração, o seu pensamento, nosso pensamento voa muito. E às vezes você pode estar pensando, nós podemos estar pensando coisas que não